Olha só, o transtorno do espectro autista é um quadro que tem se mostrado muito comum atualmente e é sempre bom estar informado. Então hoje, para falar mais sobre esse assunto, eu converso com a psicóloga e psicopedagoga Carmen Policarpo. Boa tarde, Carmen, que bom recebê-la aqui no Vitrine. Boa tarde, Patrícia, que ótimo estar aqui novamente. Que bom, até comentávamos aqui nos bastidores antes de começar o nosso tema, né, Carmen, que você é assídua dos nossos reels, né, Carmen? Sim, sou assídua e adoro. Ai, que bom. Isso, é sobre leveza. Que bom, muito adoro obrigada, ver viu? vocês. Deixa eu agradecer você ao vivo aqui, muito obrigada, que a gente ama os seus comentários também, viu, minha linda? Nossa, adoro. E comento e interajo sempre. Que bom, viu? Então vamos lá. Então, para a nossa primeira pergunta, antes a gente falava muito autismo, mas agora é TEA, T-E-A. Porque atualmente o autismo é chamado de transtorno do espectro autista. Por quê, Carmen? Então, TEA, né? TEA. Em 2013, quando teve a atualização do DSM-5, foi levado o autismo, né, para a TEA. Por quê? Ele, nesse manual, que é o transtorno de... o diagnóstico de transtornos mentais que a gente tem, médicos, psicólogos, psiquiatras, foi englobado. Porque tinha vários tipos, inclusive o Asperger, ou Asperger, era só a síndrome até 2013. Então, foi englobado. É como se fizesse um blend, colocasse um caldeirão e falou, é isso. Entendi. Então, a partir de 2013, tá? DSM-5, que passou do 4 para o 5, ficou TEA, transtorno do espectro autista. Porém, muitos ainda falam autismo e está tudo bem. Ah, tá. Isso que eu ia falar. Não é errado, por exemplo. Não, não é errado, mas o nome científico é TEA, transtorno do espectro autista. E quais são os sinais, por exemplo, que se apresentam principalmente já na infância do espectro autista? Patrícia, os sinais, eles são inúmeros, diversos, né? Inclusive, vem mães, pais no consultório que falam assim, mas o meu filho, ele tem o mesmo que o da vizinha. Porém, o da vizinha faz mais isso, ou faz mais aquilo, né? Não, gente, os sinais, eles são inúmeros, vou citar alguns aqui, porém, o que o filho da vizinha tem, o teu filho pode não ter, que o teu sobrinho pode ter, que outro pode não ter. Então, assim, eu falo, é como se fosse ansiedade. A tua ansiedade é diferente da minha, que é diferente do Luiz, né? Da Adriana e por aí vai, tá? Então, assim, hipotonia, andar na ponta dos pés, ecolalia, estereotipias, retardo na fala. Esse retardo na fala, gente, eu abro aqui um adendo para que vocês, pais, estejam muito atentos nesse retardo da fala. Porque já veio gente no consultório falando assim, pais, né? Falando assim, mas eu levei na fono e falou que está tudo bem, para esperar mais um pouco. Não. Fujam desse tipo de profissional. Se você for num profissional e falar assim, é normal, vamos esperar. Não. Em se tratando de criança, é para ontem. É para ontem. Porque a evolução que a gente perde em 2, 3, 4, 6 meses, 1 ano, é tremenda. Então, falei, né? Estereotipias, ecolalia. Ecolalia, para quem não sabe... Isso, eu ia perguntar. Perfeito. Sabe quando você está numa caverna que você fala e vai o eco? Certo. Então, essa criança, ela repete falas de desenhos, ela repete falas de filmes, o personagem, e detalhe, ela tem o hiperfoco. O hiperfoco também é um dos sinais, um dos sintomas. Então, se ela tiver hiperfoco em tal desenho, ela vai assistir aquele desenho o dia inteiro. E falando a fala do personagem, seja do desenho ou do filme. Repetidamente. Repetidamente. Isso é ecolalia. Tá, e daí, Carmen, por exemplo, assim, a partir de que fase que os pais, eles conseguem identificar esses comportamentos? Porque o desenho, a fala, então ele tem que estar maiorzinho e tal. Mas ali de bebê ou gatinhando, eu consigo ter algum sinal? Consegue sim. Então, assim, o autismo ou TEA, ele já dá sinais desde a mais tenra idade. Meses até ali 8, 10 meses, 1 ano, quando você
aponta um objeto para a criança e ela não olha. Olha, filho, aquela flor, não sei o que, não sei o que. E a criança fica estática. O bebezinho, ele é muito elétrico já. Ele fica de olho em tudo. Quando você aponta, detalhe, quando você chama pelo nome, a criança não responde. Muitas vezes é confundido até com surdez. Leva lá no médico. Não, tá tudo bem, tá tudo ok. Opa, já acendeu uma luzinha. Certo. Então, quando você aponta, a criança não olha. Quando você chama o bebê pelo nome e ele não olha, as interações, né? Interação social, quando ele não socializa com outro bebê, porque um bebezinho, olha lá a foto. Essa foto aí eu achei interessante, eu peguei porque é um dos sinais do autismo, né? A criança, ela enfileira objetos. Ou ela enfileira objetos, Paty, ou ela empilha objetos. Aí está enfileirado. Isso é muito, muito recorrente no autismo, no TEA, né? Entendi. Ou então ele coloca em blocos, um em cima do outro. Sabe aqueles Legos? Sim. Por exemplo, eu atendi um caso que a mãe entrou 1 aninho e 2 meses. A mãe entrou no consultório e eu falei o nome da criança. Ai, tudo bem, não sei o quê, vem cá, lá. Era como se não tivesse ninguém falando com essa criança. Olha só. Então, opa, isso já é um sinal clínico para mim, já é um sintoma. Então, já coloco lá no relatório. Isso já faz parte da avaliação. Então, a mãe colocou lá, a gente ficou conversando, essa criança foi para o chão, ele pegou uma bicicletinha, né? Essa bicicleta, né, tem rodinhas. Ele deitou no chão e ele começou a girar a rodinha da bicicleta. Eles têm fascinação por objetos que giram, por dinossauros. A foto que eu escolhi ali não foi à toa, né? Eles têm fascinação por dinossauros. Então, quando é novinho, estar atento ao chamar, ao apontar, as expressões faciais, né? E o diagnóstico fechado, é mais ou menos com que idade? É muito relativo, é muito subjetivo. Por quê? Nessa criança, eu fechei o diagnóstico. Eu fiz a avaliação, eu já fechei. E quando a gente fecha o diagnóstico, qual que é o próximo passo? Encaminhar para o neurologista, que é ele que vai laudar com o CID. O que é o CID, né? O Código Internacional de Doenças, que com o número lá. Antes estava CID-10, CID-10 F84.0. Em janeiro de 2022, passou para o CID-11. Então, a gente já manda e a gente coloca nossas observações. E lá, como a avaliação é com o psicólogo ou concomitantemente com a psicopedagoga, e no caso eu sou os dois, então eu mesmo faço tudo, então a gente já manda tudo mastigadinho para o neuro. Daí você mandou 2 fotos, né? Que é aquela primeira que a gente viu, do menininho com o dinossaurinho todo enfileirado, e tem também uma foto que a criança, ela fazendo histérica. Histérica, como se estivesse fazendo birra. Isso. Perfeito. Que característica que é essa? Então, eu quero chamar a atenção dos pais para que quando uma criança fizer isso, essa criança seja acolhida, né? Olha o desespero. E geralmente os pais, eles não têm esse olhar. Não são todos, mas os pais estão ali, poxa, no mercado, um local público. Os pais ficam sem saber o que fazer, né? E tá tudo bem. Apenas cuidem para não bater nessa criança, acolher, abraçar, fazer essa contenção. Se ela estiver muito agressiva, contém essa criança, abrace de forma que essa criança não se machuque, né? E contenha de fato, no real sentido da palavra. Porque isso pode não ser uma birra. Se essa criança já tem alguns sinais anteriores do qual eu falei, então, peraí, já fiquem atentos. E viu, Carmen, eu falei ali no começo do programa que tem se tornado um quadro cada vez mais comum, né? Por quê? Porque as pessoas estão procurando mais ajuda para diagnosticar cada vez mais cedo o TEA, ou é porque está aumentando, ou qual que é a causa? O que está acontecendo? Perfeita pergunta. Então, assim, é tudo junto e misturado. Eu diria que é tudo isso junto e misturado. Por quê?
O que aconteceu? Explodiu, deu um boom, né? Na pandemia. Os pais, eles não paravam para ficar com os filhos. Eles se obrigaram a parar para ficar com os filhos e nisso veio muitas dúvidas, muitas questões, muitas observações. Peraí, mas isso não é normal? Comparando, aí lá vem a comparação, né? Nesse caso eu diria que é até benéfica. Então assim, mas isso não é normal com o filho da vizinha, com o meu sobrinho e tal. Então assim, vou falar com alguém sobre. Aí, só que assim, nunca fala com a pessoa correta. Esse é o problema. Aí fala com a mãe, com a vizinha, fala menos com o profissional correto. E aí eu digo que é medo do que vem, do que pode vir pela frente. Ah, entendi. Tá? Então, enquanto assim, eu não sei que não é. Exatamente. Mas, inclusive, chegam no consultório falando assim, olha... As mães mais antenadas, né? Que olha no Google. Tudo é Google. Eu olhei no Google e aconteceu isso, e meu filho está fazendo isso. Só que eu comentei com o pai dele e o pai dele me chamou de louca. Você está ficando louca. Você está procurando pelo em ovo. E não é assim que funciona. Eu falo que, com toda a certeza desse mundo, viu algo diferente? Procura algum profissional habilitado para isso. Por favor, tá? Porque, enfim, para fechar a tua pergunta, foi a pandemia que deu esse boom. Sempre existiu, sim, só que antes não era tão falado. E não era autismo. Era loucura. O fulano é louco. Olha o fulano fica assim, que são estereotipias, ou ficam fazendo flappings. Fulano é louco. Mas não, era autismo, era TEA. Entendi. E daí, como que a gente faz, por exemplo, o tratamento, esse cuidado com essa criança a partir do momento do diagnóstico, Carmen? Como que funciona? Você hoje tá top, né? Aqui, você hoje tá no veneno. Perfeito. Então, assim, a partir do momento que foi para um profissional, né, habilitado, tá? Que deu lá o diagnóstico. Esse profissional emitirá um relatório para o neuro, já dizendo, com o CID, né? Com o CID, que a gente é tudo por código. Então, assim, vai para as terapias, sim. Se precisar de TO, aí a gente já vai falar do nível de suporte, né? Dos níveis. Vai para a TO, vai fazer ABA, vai fazer psicopedagogia, vai fazer fono, vai fazer terapia em TCC, tá? Tem que ser em TCC, terapia cognitivo-comportamental. E aí, vamos que vamos. Porque o autismo, o TEA, ele pode regredir também, assim como ele pode progredir também. Entendi. Então tem que sempre cuidar, pais e mães que nos assistem, todo cuidado com os nossos filhos, com as nossas crianças, para que tenham uma vida saudável, feliz, uma vida com muito amor. Carmen, minha linda. Deixa eu só falar mais um pouquinho. E assim, gente, autismo não tem cura, tá? Por que não tem cura? Porque não é uma doença. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, mas tem suspeitou, tem cuidados e pode regredir. Isso que é maravilhoso. Isso. E acolham seus filhos, por favor. Com certeza, Carmen, minha linda. Passa seu Instagram se alguém tiver mais alguma dúvida. Passo sim, Psique Carmen. E vem novidades por aí. Lembra aquele programa que a gente fez sobre Natal, pré-natal psicológico? Estão me pedindo e eu vou abrir a segunda turma. Aguardem novidades. Qualquer dúvida, entra no Insta. Perfeito, Carmen, minha linda. Imagina. Um beijo pra você. Beijo. Fica aqui, tem bolo, hein? Vamos comer bolo. De banana. Vamos comer bolo. Lá que eu vou.